Olá, seja bem-vindos ao Além das Sessões. Eu sou Andressa Carneiro, sou psicóloga clínica e estamos aqui iniciando mais um episódio desse podcast que é essencial na sua vida. Hoje vamos falar sobre um assunto extremamente importante e essencial, o processo terapêutico. E para esse episódio eu convidei nada mais nada menos do que a doutora Camila Seixas. Ela que é doutora pela UFBA, especialista em TCC, terapia dos esquemas, DBT e saúde mental, possui formação em transtorno de personalidade pelo Beck Institute. Seja bem-vinda, Camila. Obrigada, Andressa. Só tenho a agradecer o convite por estar aqui hoje. Sim, é um prazer enorme estar aqui com você hoje. Você que é minha mentora dos atendimentos clínicos, supervisora maravilhosa e que topou de cara participar desse projeto, que é um projeto acessível, um projeto para nos conectar com muita gente que precisa dessa informação, precisa desse conhecimento, para buscar uma ajuda de profissionais qualificados, para buscar até mesmo quebrar esse estigma, né, e preconceitos relacionados à terapia, tá? E já para iniciar, explica um pouquinho, Mila, para o pessoal de casa, o que é terapia, né? Terapia. Na verdade, vamos falar de psicoterapia, porque tem diversas terapias por aí, né? Resumindo, a terapia é um processo em que um especialista, no caso a gente está falando do psicólogo, acompanha uma pessoa, o paciente, para proporcionar para ele mudanças de comportamentos, de emoções, e assim ele tem uma melhor qualidade de vida. Ótimo. E é esse modo, né, de entender a psicoterapia e fazer com que tenha, né, essa porta de entrada na vida de muita gente que precisa. Afinal, a gente escuta ainda aqueles tabus, né, Mila, do psicólogo é só para quem tá mal. Sim. Né? Psicólogo é só conversar, não resolve. Algumas crenças aí, né, distorcidas, enraizadas, que ainda passam, né, muito próximo. Apesar de que, né, hoje a gente já tem essa abertura para se falar de psicoterapia, para se falar da ida ao psicólogo. Muita gente hoje traz esse até um orgulho, né, dizer, eu tô indo para minha terapia, eu não falto a minha terapia. Então, isso mostra que a gente está desconstruindo muitas coisas. Mas como é que você enxerga isso no dia a dia mesmo, como psicóloga? Ainda bem que tem melhorado muito. A pandemia ajudou bastante. Sim. E como as pessoas sofreram demais, elas procuraram ajuda e passou a se falar mais de saúde mental, principalmente nas redes sociais. Os psicólogos também apareceram mais para ajudar essas pessoas. Sim. Mas a gente escuta, né? Até hoje. Semana passada eu até escutei de um paciente assim, um possível paciente que ligou, aí falou assim, perguntou o valor da consulta e tal. Aí ele falou, eu não vou pagar esse valor para ficar conversando, não. Aí desligou. Né? Sim. E, entre outras que a gente ouve, mas as gerações estão passando e está extremamente melhor. Por exemplo, se você for para os adolescentes hoje em dia, sim, você vê que a sala inteira faz terapia. Sim. E eles falam abertamente sobre isso. Então é muito bom. Chegamos a esse ponto. Sim, e esse lugar, né, da adolescência, já crescer nesse processo de autocuidado, de olhar para suas emoções, para os seus sentimentos, o quanto isso é rico e isso ajuda a termos, né, no futuro, adultos saudáveis, adultos que saibam se autorregular emocionalmente, que saibam lidar nos relacionamentos com as pessoas próximas. Então, esse é um caminho, talvez, né, Camila, de um futuro muito próspero, muito promissor. Mas a nossa realidade, né, é uma realidade ainda muito crítica. Afinal, o Brasil ele ocupa aí o 5º lugar, se eu não me engano, no ranking de doenças relacionadas à nossa saúde mental. Então, a gente pega esse recorte justamente na ideia de psicoeducar, que é um termo que nós psicólogos usamos muito em consultório para trazer informação, conhecimento, provocar e estimular também o paciente nesse processo do autocuidado. Então, é educando que a gente consegue semear ali uma mudança, uma melhora. E é lógico, às vezes tem o seu tempo também, né? Às vezes, olha, eu vou pagar só para ficar conversando, dá uma semana depois, olha, eu acho que realmente é isso que eu tô precisando.
Eu acho que é isso que eu tô nesse momento sentindo essa necessidade e aí volta novamente e faz. Então, é um processo, né? A gente ainda tem muito que desmistificar, muito ainda que mudar. Tem aí dentro dessa caminhada, da sua caminhada, Mila, são quantos anos de 20, psicoterapia? fazer 20 21. anos. 20 anos de psicoterapia. Então, tem muitas histórias, muitas coisas, né? Já viveu dentro do consultório mesmo. Tem algo assim, Mila, que você marcou mais você na sua trajetória, que possa ter te marcado? Muitas coisas já aconteceram e me marcaram. Eu vim da psicologia hospitalar também. Sim, Então, até hoje, eu guardo memórias importantes desse tempo. Me ajudou a preparar demais para o consultório. sim. Bom, alguns casos que não saem da cabeça. Eu me lembro e eu lhe juro que eu penso nos pacientes, até os antigos, que tá fulano. Porque, de fato, as histórias nos marcam. Sim, Né? É muito bom a gente ver, por exemplo, paciente que você recebe com uma depressão gravíssima, falando de suicídio, e daqui a alguns meses você está conversando com ele sobre escolhas de uma pós-graduação. sim, Né? Então, isso é o que, de fato, me move para continuar nessa profissão. sim. Agora, além desses pacientes que marcam e a gente tem muito orgulho do que eles conseguiram, os casos que acabam não dando certo, porque acreditem, tá? Não tem esse psicólogo que tenha 100% de sucesso em seus casos. Sim. Se vocês escutarem por aí ele falando sobre isso, dê um pé atrás, tá? Então, os casos que não dão certo batem muito na minha cabeça. Sim. E depois estudando e vendo o que é que poderia ter sido feito de diferente. Sim, e é impressionante como isso realmente nos conecta por uma vida toda, né? Os pacientes que marcaram, acho que o início da trajetória também tem pacientes que estão lá, me acompanham até hoje, Sim. que estão desde o início, que viram a psicóloga Andressa iniciar o processo, veio pandemia, veio todo esse momento tenso, crítico, que ainda pergunta, manda uma mensagem bem aleatório. Oi, Andressa, como é que tá você? Lembrei de você, né? Ou até mesmo com gestos que são simples, né? Eu lembro uma vez, meu, até um caso bem peculiar, né? De um caso de uma mulher que eu atendia e ela fazia bordados em toalhas. E eu atendia num projeto social, Sim. né? O projeto social, ele encerrou, né? Porque foi bem na época ali da pandemia. E em um determinado momento ela me perguntou, Andressa, onde é que você está atendendo em Salvador? E eu falei, eu cheguei no hall do edifício, lá estava ela, segurando uma sacolinha, eu trouxe para você. E aí quando eu abro a sacola, tinha duas toalhinhas bordado o nome da minha filha, Olha. né? E com todo o cuidado, com todo o amor, todo o carinho, né? Porque não fazia, né? Não tinha, não precisava daquele gesto, mas o quanto a terapia consegue trazer, né? Esse olhar humano, esse olhar que muitas vezes a família não tem esse preparo, não tem esse domínio. E a terapia, ela vem, se sente em casa, trabalha as emoções, passa a entender melhor, a se conhecer melhor e transforma a Total, vida. total. E eu sei que até hoje, com certeza, em algum momento ela vai lembrar e vai dizer: eu aprendi isso com a Andressa. Com certeza. Agora você falou, eu me lembrei de um caso de um paciente que ele veio já diagnosticado pelo psiquiatra com ansiedade social. Sim. Tratou, ele teve alta. E acho que foi mais ou menos um ano depois, um pouco menos do que isso. Eu recebi, vindo dos Correios, que nunca ninguém mais faz isso, um convite de teatro dele. Sim. Ele era o ator principal do teatro. Eu Sim. fui e fiquei assim encantada Sim. a transformação que ele pôde fazer na vida dele. Sim. Isso é bom demais. E como é bom a gente ver, né, o progresso do paciente, de ver a evolução, a gente entende também
que muitas vezes o processo ele é difícil, ele é demorado e às vezes a gente tem pressa, né? Nós somos hoje, né? Imediatistas demais, a gente quer ver resultados instantâneos. E nós, como psicólogos, entendemos essa necessidade também e estamos nos aprofundando cada vez mais em estudos, em pesquisa, justamente para levar o melhor, né, para aquele outro ali que está precisando desse suporte. E é justamente também que hoje temos aí, né, grandes oportunidades, principalmente trabalhando com práticas baseadas em evidências, que hoje é uma ferramenta, né, a gente pode chamar de ferramenta, né, Camila? Perfeito. Poderosa dentro do processo terapêutico, porque nos ajuda, nos auxilia e nos faz com que o paciente ali naquele processo consiga ter êxito com um processo mais rápido, né? Mais focado, mais diretivo, porque é justamente isso, é aquela terapia direcionada para aquela demanda. Então, a gente não vai ficar passeando em várias abordagens, a gente não vai ficar focado apenas ali naquele protocolo rígido, né, da TCC, né? Não, a gente vai fazer uma análise, um estudo e vai levar justamente aquele processo que é importante para aquele paciente. Uhum. E é justamente sobre a prática baseada em evidência que eu também gostaria de conversar hoje com Camila, né? Hoje que a gente vive essa nova era, né, Camila? O quanto é importante a gente estar se atualizando. Você já vem de 20 anos de jornada, você já passeou, né, por muitas áreas dentro da psicologia hospitalar, né, psicologia clínica. O quanto é que hoje você enxerga a importância da prática baseada em evidência dentro do site terapêutico? Quando esse nome foi importado, né, para cá, para o Brasil, e passou a se falar demais nisso, eu até me espantei. E eu ficava assim perguntando, né, para os colegas e tal, até discutindo assim, como assim? Mas isso já não é feito naturalmente? Vocês não fazem isso naturalmente? Porque todo profissional de psicologia deveria sempre utilizar no seu trabalho evidências científicas que realmente baseiem. Se você está procurando um profissional para te ajudar com uma questão, você, no mínimo, entende que ele está ali estudado para te dar o melhor que existe. Sim. Você não vai chegar num médico, vamos supor, um médico ortopedista, tá? Você quebrou aí o fêmur. E chegar lá e ele vai dizer assim, bom, nos meus anos de profissão eu vi aqui que talvez essa abordagem seja melhor para você, porque com meus pacientes funcionaram. Não tem porquê. Né? Uhum. Então, a psicologia baseada em evidências, ela é justamente o trabalho do psicólogo voltado para uma psicologia científica. Ou seja, para que a gente possa basear todo o nosso trabalho dando ao paciente aquilo que ele precisa de melhor que existe. Sim. Tá? Então, o que funciona, o que existe na literatura dizendo que funciona para aquele caso? E aí a gente tem sim que pesquisar nos melhores sites, enfim, nos melhores guidelines, para a gente achar o que possa basear nosso tratamento. Sim. Só que, infelizmente, não são todos os profissionais que fazem isso. E a gente ainda tem, né, Andressa, infelizmente, no nosso Brasil, a ideia de que nem todo terapeuta é psicólogo. Então, se a gente ainda fala dos psicoterapeutas que estão com o trabalho defasado em relação à ciência, imagine aqueles terapeutas que nem fizeram uma faculdade para isso. Sim, né? E é preocupante demais. Porque, como você trouxe, né, Mila? Mesmo nós estudando 5 anos, tá, gente? A faculdade da psicologia são 5 anos. Ainda assim, não saímos 100% pronto e preparado. Eu lembro na minha formação, eu super insegura, mesmo já tendo ali feito atendimentos clínicos na clínica escola, ainda super insegura. Eu só me fortaleci a partir de uma especialização, de uma turma mesmo que estava engajada na clínica, todo mundo compartilhando, todo mundo iniciando ali esse processo. Imagina não ter nada disso e simplesmente por um curso, às vezes, que é na internet, né? Simplesmente me torno terapeuta. Sim.
né? E aquele lugar é o outro, é a vida do outro. Quanto é que a gente também se coloca nesse lugar como responsabilidade, com ética, e da pesquisa, do buscar melhores fontes, melhores autores, pesquisadores, publicações que possam contribuir e que não são poucas, né? Afinal, a gente tem aí inúmeros transtornos mentais, né? Segundo o DSM. Então, dentro desse lugar, eu acho que a gente ainda tem muito que avançar, né? Mas hoje a gente já consegue falar abertamente sobre a psicoterapia, levar a psicoterapia como de fato uma profissão que é para ser feita por psicólogos, por profissionais que têm uma formação em psicologia. Porque quanto mais a gente delimita isso, mais chance a gente tem de ter uma população saudável, né? Uma população que com certeza vão saber criar os seus filhos, né? Que são o futuro aí do Brasil. E o quanto é que isso vai ser transformador para a humanidade. Então, obviamente que a gente não deve estar pensando o tempo todo lá na frente. Acho que o mínimo que se a gente fizer já é o suficiente para muitas coisas. Então, a gente ainda tem muito que aprender, a gente tem muito que investir, né? Principalmente em pesquisas, porque nem tudo, né, Camila, vai ter respostas, nem tudo a gente vai encontrar. E muitas vezes é nos grupos, na mentoria, tá? Na supervisão que a gente encontra esse suporte. Porque quando eu não sei de alguma coisa, recorro a Camila. Camila, olha, tal, tal, tal. Camila, não, vamos aqui ver. E se Camila também não souber, Camila também vai buscar de outros profissionais. Porque a ideia é justamente levar o melhor para o outro lado. E muitas vezes é visto até mesmo como, mais um gasto, né? Mais uma perda de tempo. Eu tô sem tempo. Não, gente, é investimento. E acredite, quando a gente aprende isso, tudo muda. Desse, assim, nos outros países, né? Em muitos outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, o psicólogo só pode atender com doutorado. Imagina. Tá? E a gente sai da faculdade até mesmo sem aprender nenhuma abordagem teórica e já vai para o consultório com a grande responsabilidade de cuidar da mente e da vida de uma pessoa. É muito sério isso. Sim. Porque além de você poder, de fato, vou botar entre aspas aqui, estragar a vida de alguém, não é nem só desse alguém. É de todas as pessoas, inclusive, que vivem com esse seu paciente. Então, a gente tem nas mãos algo muito sério, que a gente precisa se dedicar de fato para isso. E aí, voltando à psicologia baseada em evidências, não é só o estudo, o se manter atualizado nas pesquisas, etc. É juntar também com o que você aprendeu, a sua expertise, como fala, né, do terapeuta. E para isso, se você for recém-formado, de fato, você vai precisar de uma ajuda. Olha, a gente sempre vai precisar de ajuda, porque nem todos os casos a gente vai conseguir resolver. Precisa de um olhar externo. Mas imagine uma pessoa recém-formada. Não tem como ela começar a clinicar sem ajuda. Sim. Hoje em dia, você faz uma pós-graduação, por exemplo, você vai fazer uma especialização em terapia cognitivo e comportamental, tá? Você compra o curso na internet, você assiste ali blocos de aulas, na maioria das vezes gravadas, você tem algumas dúvidas com um mentor ou alguma supervisão ali rápida daquele caso. Antigamente, quando eu fiz, há 20 anos atrás, a especialização de TCC, a gente era obrigado a atender um número X de pacientes, tendo supervisão semanal logo após os atendimentos, descrever o caso clínico com transcrição das consultas, para aí a gente ser aprovado na especialidade. Sim. Então é muito fácil hoje ter o título. Sim. Isso se a gente levar em consideração também, né, Camila? Até pegando esse gancho, hoje ainda se usa a tecnologia, né, que facilita muito. Há 20 anos atrás, há 10 anos, quando eu me formei, também não existia
né? Era o papel, era o sentar, era o pegar livros mesmo, era se dedicar ao máximo para adquirir um conhecimento. E hoje já existem essas outros caminhos, que ao mesmo tempo é positivo, mas também acaba, né, levando para um outro contexto. Aí você falou uma coisa importante, né? Que é para os psicólogos. Entendam, a oferta hoje em dia é extremamente grande. De cursos, de supervisores, de livros. Nessa época aí atrás que eu tô falando para vocês, tinha tão poucos livros traduzidos que eu, minha turma, o pessoal da época, lia todos. Saía assim, lançou um novo. Então, a gente, tudo que tinha em português, a gente tinha lido. Hoje em dia, é impossível alcançar isso. Sim. Então, saibam escolher para vocês, de fato, não prejudicarem a sua formação com isso. Que a oferta tá incrível, né? Sim, muitos atrativos. Venha, faça a supervisão e tenha o melhor consultório e ganhe 100 mil reais por mês. Cuidado. Tem um, você fala? Psicólogo de alto valor, psicólogo. Então, né? É interessante, mas cuidado com quanto tempo, né, você está investindo nisso, porque entra aí naquele lugar também, né, das frustrações. O quanto também é notório, né, dentro dos nossos colegas psicólogos, Mila, muitos que não desenvolveram esse lado, né, da clínica, do estar ali atendendo, por não se sentir seguro, por não se sentir preparado, por medo também desse lugar, né, pô, eu tô cuidando de uma outra pessoa, tem uma responsabilidade ali, né, porque eu não quero fazer algo que gere mais um transtorno. Então, dentro desse lugar, né, é importante também que a gente cuide da gente. E aí tem aquele lema, né, de todo estudante de psicologia, qual é? Faça terapia. Faça terapia. Faça terapia para se conhecer, né? Para entender quais são os seus objetivos, onde você quer chegar, como a psicologia dentro dessa caminhada ela também é transformadora no processo de entender a psicologia do lado como paciente, como também do lado como profissional, e é essencial para o processo mesmo, né, de vida de todos nós, porque se a gente for olhar os prós e o contra, a gente tem muito mais a ganhar do que a perder. Sim. Nessa jornada, eu já tive a oportunidade de pegar alguns pacientes que vieram de outros colegas, né? Alguns recém-formados, alguns com profissionais de destaque, enfim. E vocês não têm noção quanto é verdade essa questão do efeito colateral de uma terapia. O efeito colateral de uma terapia mal feita pode ser danoso, tá? Então, por exemplo, eu tinha uma paciente com TOC que ela veio de outra abordagem psicodinâmica, e no TOC a gente tem a questão dos pensamentos intrusivos, né? Em que a gente precisa fazer com que o paciente normalize esses pensamentos, que ele não tem controle sobre eles, não tem a fusão e tal. E da psicanálise é ao contrário. Sim. Então, que ela tinha que focar naqueles pensamentos, entender por quê. Por exemplo, ela queria... o pensamento era de que ia enfiar a faca na mãe, né? Ou que ia matar o marido. Então, o que é que tem por trás que você quer enfiar uma faca na sua mãe? Ou seja, a paciente chegou num nível de toque e aí também de depressão. Sim. Por conta de um efeito colateral de uma psicoterapia. E não precisa nem ser, viu, gente, em outra abordagem. Às vezes na abordagem, na psicologia baseada em evidência. Sim, e o quanto tem também, né, muito do profissional nesse processo, né? Por exemplo, esse lugar de levar a minha experiência pessoal para o consultório, né? Não, tô atendendo um caso, né, que eu sei, e aí a gente acaba descartando todos os casos, né, da individualidade, porque não é porque eu vivi, que eu sei que de fato vai funcionar para aquela outra pessoa. E aí a gente tem que se colocar o tempo todo nesse lugar de entender que cada indivíduo ele é único, né? Ele tem a bagagem, ele tem a história de vida, ele tem um contexto. Então é entender que nem sempre aquilo que funciona para um não é um receita de bolo, né? Nem sempre aquilo que funciona para um vai funcionar para aquele outro. Eu mencionei, Mila, a questão dos resultados rápidos.
né? Das pessoas hoje buscarem esses resultados Sim. instantâneos. Como é que você enxerga isso dentro dessa prática baseada em evidências? A gente está numa sociedade em que a gente assiste vídeo de 1 minuto já é extremamente agoniado, né? É o passar rápido. Então as pessoas também querem chegar na terapia e conseguir mudar aquele comportamento, ver a vida de outra forma. E, felizmente ou infelizmente, isso não acontece. A gente tem que desconstruir crenças, estratégias que as pessoas utilizam que foram construídas a vida inteira. Sim. Para isso, primeiro ela precisa compreender a sua forma de funcionamento para depois buscar mudar. E que não é fácil. O desgaste dela enfrentar e mudar diversos hábitos e contra si mesmo demanda um tempo. Sim. Sim. Quando o paciente chega para mim e fala assim, quanto tempo vai demorar? Né? Eu quero fazer terapia. Quanto tempo você acha que eu fico aqui? Ou então eu tive uma paciente que chegou para mim e falou assim, eu tô começando hoje, mas eu vou poder ficar 6 meses. Então até tal data... Você já tinha prazo. Até tal data você tem que resolver o meu problema. Tipo assim, né? Sim. E aí, o máximo que a gente pode fazer em relação à psicologia baseada em evidência é poder explicar que a gente tem algumas pesquisas, que tem um protocolo, que fala em média, tantas consultas funcionam para resolver aquele tipo de problema. Só que o paciente de pesquisa não é o paciente do consultório. Sim, perfeito. Então você pega o protocolo lá, o paciente com um transtorno de ansiedade generalizada. Fez a pesquisa, que ali viu que, deixa eu ver quantas sessões, 20 sessões. O paciente tinha extinto as preocupações dele, improdutivas, tá? Só que o paciente que vem pra gente não é um paciente só com TAG. É um paciente que vem com outras comorbidades e com outras questões de vida que não são transtornos e que a gente precisa trabalhar. Então eu digo assim, o que eu posso lhe dizer é que isso aqui funciona, mas exatamente quanto tempo vai durar? Sim. É algo que aí não consegue, né? Não conseguimos ali estipular imediatamente. E muitas vezes, né, Camila, o que acontece existe demandas que o paciente ele traz no consultório. A minha meta é perder o medo do avião. Sim. Né? E quando chega dentro da realidade, tem outras questões que são muito mais prioridades, né? A dificuldade de lidar com as pessoas, o treinamento ali de habilidades sociais, e que isso, de algum modo, tem que ir, né, por partes. Qual é a prioridade, qual é... Até que sim chegue a um resultado. E aí pensar, né? Como é que o paciente ele consegue saber se a terapia de fato está funcionando, né? Sim. Eu acho interessante isso, para que tenha também esse lado do automonitoramento, né? De eu se perceber. Como é que você acha, Mila, que o paciente ele consegue perceber e dizer, minha terapia está funcionando? Vamos dizer assim, fora as medidas informais e qualitativas, o paciente sente a mudança nas relações dele, o alcance de alguns objetivos. Só que a gente tem diversos instrumentos que devem ser utilizados para a gente medir a melhora do paciente. Sim. Porque muitas vezes, inclusive, você não vai saber se o paciente melhorou porque o tempo passou, porque alguma outra experiência aconteceu na vida dele. Sim, os confundidores, né? Exato. Pode ser. Porque tem aí alguns importantes, né? Inclusive, eu tenho estudado um pouquinho sobre, pegando um pouquinho lá da especialização, né? Os confundidores do efeito do tempo, né? De uso também de medicamentos, de acontecimentos que do nada vem, aconteceu tal coisa e vou viajar. O humor, obviamente, ele vai mudar. Né? Então, acho que é mais ou menos esse caminho. Isso. Aí a gente tem os instrumentos que você aplica ao paciente quando chegar, que é importante Sim. você ver como é que ele está ali naquele momento zero, antes de iniciar a terapia. E você vai aplicando semanalmente, ou alguns outros instrumentos você leva um tempo, aplica novamente, a depender até da adesão do paciente. Mas você tem uma medida ali que, inclusive, fora o paciente, você também pode avaliar seu trabalho, se está funcionando ou não. Sim. Se não está,
descendo algum sintoma, por exemplo, vamos voltar, rever o que está sendo feito, talvez aquilo que você acredite que é melhor. Para aquele paciente em si, Sim. não funciona. Sim. Que aí realmente é o voltar, né? Tô avaliando, tô vendo que não teve progresso, aí eu preciso estudar novamente o caso e aplicar uma nova abordagem, né? Uma nova forma para aquele paciente trazer. E aí, mais uma vez, gente, a importância da supervisão, né? A importância dos estudos mesmo, porque sem esse acesso, eu fiquei muito tempo, inclusive, sem supervisão. Me vi perdida várias vezes e quando eu peguei a ideia da supervisão, eu também não larguei mais. Porque eu vejo o quanto é essencial, o quanto é importante. Porque às vezes sozinha a gente ainda leva, né? Pede uma colega, fala, ó, vamos conversar aqui, eu tô com alguns casos, a gente vai se ajudando. Mas não é a mesma coisa, né? Do que uma supervisão, do sentar, do estudar, do investigar, do refazer todo um processo. Então, é ter realmente o seu tempo ali para investir naquele progresso daquele paciente que precisa, né? Hoje eu até recebi um feedback, né, de um paciente de 17 anos. Ele entrou na terapia há um ano e dentro desse um ano muitas coisas, né, acontecem na vida de um adolescente normal, natural. Sim. E hoje ele trouxe, olha, Andressa, eu entrei meio cético com a terapia, eu não acreditava que ia funcionar, não. Ou seja, eu não dava mínimo de crédito para a terapia, eu achava que de fato não iria funcionar. Mas eu tô vendo que realmente a terapia é algo que funciona. E por que eu trouxe, né? Até trazer, né? Porque realmente houve a avaliação, a mensuração dos dados. E o quanto que é importante também levar para ele esse resultado, para que ele aprenda também a validar o progresso, né? Porque a rotina, o dia a dia, só fica querendo mais, né? Ou seja, eu atingi aqui, acabou e agora eu quero isso, eu quero isso, eu quero aí. Não, calma, né? A gente tem que validar, a gente tem que comemorar, a gente tem que vibrar. Agora a gente vai te preparar para outros, né? Outras etapas. E quanto isso é importante, né, Mila? Às vezes eles nem se lembram como chegar. Sim. E a gente tem que lembrar. E para não ficar como se fosse assim, uma memória do terapeuta, que vai fazer o paciente se sentir seguro se era aquilo mesmo, com você ter ali a mensuração, dizer assim, olha, você chegou aqui, ó, com esse nível aqui de ansiedade e tal. Aí ele realmente se dá conta de que aquilo aconteceu. Sim, sim. Você já notou assim, Mila, no consultório, pacientes resistentes? Toda hora, né? Assim, em adulto é um pouco diferente de uma criança ou um adolescente, porque a criança e o adolescente vai lá obrigado, né? O pai mandou, ele vai. E o adulto, ele vai procurar. A não ser aquele marido, aquela esposa que fala que se você não for para terapia, o casamento vai acabar. Obrigatório. Mas o adulto, ele está procurando. Então, muitas vezes, a resistência não é tão clara. Não é não ir para a terapia. Não é não falar. Mas é, por exemplo, trocar de assunto quando entra em algo que mexe com ele. Sim. Na próxima consulta, falar que tem uma reunião no trabalho e aí teve que faltar. Não realizar as tarefas de casa. Sim. Colocar a culpa no outro. Não trazer informações valiosas do que acontece no dia a dia. Ou deixar tudo para o último minuto da sessão. Ai. Né? Aquele paciente que chega, não, foi ótimo, faltando 1 minuto para terminar a sessão. Então, eu chorei muito na madrugada. Sim. Difícil. Difícil. E a gente tem que engolir aquilo, anotar. Para a próxima sessão, não esquecer, né, Camila? E o quanto que acontece isso na prática, né? Eu acho que eu gosto muito desse lugar de falar como os padrões mesmo, né? De comportamento, como uma estratégia de segurança, a fuga, porque a gente evita se conectar com a dor, né? Com aquilo que me gera sofrimento. E o quão é comum tocar ali naquele lado, aflorar todo aquele sentimento, o desconforto, e eu, semana que vem eu nem vou. Tá? Então, se eu não tenho conhecimento sobre o quão desconfortável isso vai ser, que é um ponto também que é na psicoeducação, né? De dizer, olha,
você vai se sentir desconfortável e eu quero que você me diga, eu quero que você tenha esse espaço, né, para que a gente possa discutir sobre isso, que acontece muitas vezes, porque talvez a gente acesse algum lugar que machuque, Claro. né? E que a gente tem estratégias de autodefesa para nos blindar, né? Para nos proteger. O nosso cérebro, ele tenta ali, né? Fazer com que as nossas ações, o nosso comportamento seja na ideia realmente da autopreservação. Só que a gente vai levando a fuga, né? E o quanto é importante o paciente também ter essa abertura de dizer, olha, Camila, eu não quero mais falar sobre esse assunto, não está interessante para mim, eu quero falar sobre coisas aleatórias. Como é que você lida com isso, Camila? Daí a gente vê a diferença entre um bom terapeuta e aquele que ainda precisa se habilitar mais. Uhum. Que é o conseguir, além de perceber a resistência do paciente, é de poder colocar para ele a existência daquela resistência e entender o motivo daquela resistência. Para isso, o terapeuta precisa estar ali ciente do funcionamento do paciente. Se ele não tiver uma visão ali do todo que ele vai construir a cada consulta, ele não vai entender a resistência. Uhum. E o paciente vai agir com o terapeuta da mesma forma que age com o mundo lá fora. Sim. Então, você trazendo isso de outra maneira, o paciente consegue sim ir ali tornando a possibilidade da vulnerabilidade mais fácil. Uhum. E aí você consegue acessar ele. Sim, sim. E acessando, a gente consegue até trazer, né, até a reestruturação, né, a questão das crenças mesmo, dos valores que estão ali incutidos dentro daquela situação de fuga. E isso, de algum modo, traz, né, uma melhoria. É onde a gente consegue ver também muitos progressos, né, que é quando acessa. Acessou, obviamente que vai gerar o desconforto, e uma coisa que você trouxe maravilhosa, né? Os bons psicoterapeutas e os que ainda precisam se habilitar. Ou seja, não significa que existam psicoterapeutas ruins, né? Significa que é ir se habilitando, é ir estudando, é ir investindo realmente na profissão, que é uma profissão linda, é uma profissão que traz muitos ganhos de vida, né? É o transformar a dor do outro em uma qualidade de vida. Eu acho que a gente, saindo até mesmo desse contexto, né? Ah, eu quero ser feliz. Não, eu quero ter qualidade de vida. Uhum. Se vai ter felicidade, ótimo. Mas eu também quero ter outras emoções, Claro. né? Entender esse processo de sair desse lugar do ser feliz o tempo todo, né? Que obviamente ninguém vai ser. Ninguém quer sofrer, né? Ninguém quer sofrer. Sendo que o sofrimento, ele também nos leva a mudanças, né? E mudanças até importantes na vida. Porque a partir da dor, a gente consegue se transformar, muitas vezes. Mas é um entender que nem todo mundo tem essa sensibilidade, né? De lidar com a dor. E aí, realmente, a importância de buscar um acompanhamento, buscar um profissional qualificado, né? Que te traga técnicas, estratégias para te ajudar a ter uma vida mais significativa. Eu acho que esse é o desejo de todos nós. Qual a dica você dá, Mila, para quem está pensando aí lá ainda começar a terapia? Por onde começar? Por onde é que eu devo? Porque eu jogo lá na internet psicólogos online. Uhum. Vai sair uma chuva de psicólogo. Como é que aquela pessoa que está lá consegue filtrar melhor a busca, né? Talvez ajude até mesmo pensando nessa ideia da prática baseada em evidências. Sim, sim. Como a gente faz para procurar outros profissionais, né? Por exemplo, um médico. Você não vai chegar na internet e procurar um médico para cuidar do seu coração, do seu problema cardíaco. Sim. Procure, se você tiver algum profissional conhecido ou da família, procure uma indicação daquele profissional e procure saber de fato como é o trabalho dele. Se você se identifica, se ele é um psicólogo que é baseado na ciência. Sim. Ou não, porque senão você pode ter problemas. Sim, sim. E hoje a gente consegue, né, Camila, até na internet olhar
profissionais, currículos. Lembro que eu até trouxe para você, né, de um caso de um possível paciente que pediu Lattes, né? Algo que eu nunca recebi de nenhuma demanda externa, né? Um Lattes, eu fiquei até admirada. Eu falei, gente, é estranho, mas ao mesmo tempo faz sentido, porque ali no Lattes vai ter todo o currículo do profissional. E aí realmente é o que ele está buscando, a forma, né, Camila, de se assegurar de que aquele profissional, de fato, ele vai ser capaz de lidar com a minha demanda, né? Dar esse lugar da segurança, porque a gente tem muito. Tá? Inclusive você, de casa, se você for lá olhar, dá uma pesquisada, né? Coloca lá, psicólogos online. Vai vir muitos profissionais. E aí a gente tem esse cuidado de realmente pesquisar, ver se casa realmente com a minha demanda. Hoje a gente fala de nichos, né? Sim. Profissionais, especialistas em ansiedade, especialistas em toque. E o quanto é que isso também favorece dentro do contexto também, né? E não ter vergonha de perguntar, né? E não ter vergonha de perguntar. Pergunte. É Simples. sua vida. Simples. E é esse modo mesmo. Vai agendar? Pergunte. Né? O psicólogo profissional, ele não vai se sentir em nenhum momento ofendido com a pergunta, né? É apenas o olhar sobre você estar ali buscando um profissional que possa, de fato, atender a sua demanda e a sua queixa inicial, tá? A gente está chegando ao fim. Eu sei que tem muitas coisas, eu imagino, né, que a gente pode conversar. Inclusive, vamos ter outros episódios. Eu quero ter um episódio com Camila falando sobre a ansiedade, que eu acredito que vai trazer aí pontos importantes. Afinal, a ansiedade, né, tem um peso significativo no mundo, né, nas pessoas. A gente já tem aí outros episódios falando do sono, sobre psiquiatria, sobre relacionamentos saudáveis e o quanto o podcast ele também traz essa oportunidade para quem está do outro lado começar daí o seu processo de autocuidado, de buscar uma ajuda de um profissional e do fazer com que realmente o aprendizado, né, a educação de saúde mental faça parte da sua realidade. Afinal, todo mundo tem saúde mental. Qual mensagem, Mila, você deixa para as pessoas que estão lá nos assistindo, estão ainda aí nesse processo, né? Eu espero que a gente consiga aqui desmistificar um pouquinho, né, terapia, para as pessoas darem o primeiro passo, mas que mensagem você deixa para essas pessoas? Andressa, assim, acredito que todo mundo tem suas dores, suas questões, né? Não tem esse ser humano que não sofra de alguma maneira lá dentro. Sim. Cada um sabe da sua, só você sabe da sua. Então você não precisa passar por isso, sofrer sozinho e acreditar que não tem jeito. Tem profissionais que se habilitam para isso. Procure ajuda. Porque você pode realmente fazer uma transformação na sua vida que você não tem noção. E tá aí, disponível para você. Tá? Sim, sim. Então, a gente aprendemos muito hoje, Camila, com você. Como é que as pessoas elas conseguem te encontrar nas redes? Compartilha aqui com a gente qual é o seu Instagram, Camila. Eu tenho 2 Instagrams, um para o público geral e o outro para psicólogo, tá? Sim. Psi Camila Seixas para os psicólogos e Camila Seixas Psi para todo mundo. Para todo mundo, para geral. Eu tô nos dois. Qualquer coisa, só me procurar lá, o que eu puder ajudar vocês. Sim, sim. Temos lembrancinhas, biscoitinhos sabor de vó. A nossa parceira aqui da Além da Sessão. Obrigada. Delícia de biscoitos. Para vocês que estão aí nos acompanhando, compartilhem esse conteúdo com quem está precisando ouvir essa mensagem, quem está precisando saber um pouco mais como funciona o processo terapêutico. Lembrando de curtir, de comentar, tá? Esse é um programa que é para acessar muitos públicos e com certeza levar conhecimento para você aí que está do outro lado, tá bom? Se você ainda não me segue também nas redes sociais é andressacarneiro.pc. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.